Bom, pessoal, nós vamos àquela nossa série de dois pesos, 13 medidas para nossa justiça. E assim, chega a ser eu não sei se a palavra seria um desrespeito com a inteligência do brasileiro, eu não sei qual seria a palavra a usar, ou o termo a usar, né, nessa decisão de Fachin, né, com relação à questão da Gleisi Hoffmann e da ação do mesmo STF com relação a Bolsonaro, né? E assim, gente, é absurdo o que a gente vê contra Bolsonaro e é um absurdo o que a gente vê a favor da esquerda. Olha só o título da matéria. Fachin declara prescrição. Presta atenção. Fachin declara prescrição. Fim, acabou. De acusação de corrupção contra a Gleisi Hoffmann. Ele está pedindo aqui, gente, o fim de uma ação, para acabar com ela, para prescrever, prescrição, acabou, já era, né? Contra. E é sobre o quê? É sobre um suposto dinheiro que Gleisi Hoffmann recebeu durante a campanha dela em 2014 para o governo do estado do Paraná, envolvendo na época as empreiteiras, né? E aí tivemos delações, tivemos um monte de coisa, né? E segundo o Fachin, não sei se é Fachin, eu sempre me atrapalho, né? Mas segundo o ministro, as delações, e olha só que interessante, gente, as delações apresentadas contra ela não apresentaram elementos. Não apresentaram elementos. Eu fico querendo entender o que é elementos para essa nossa justiça. Documentos são elementos ou não? Ou a falácia são documentos? Porque quando você olha para a delação do Mauro Cid contra Bolsonaro, ou quando você olha para as inúmeras ações contra Bolsonaro, o que você não vê é justamente a presença de elementos. São narrativas em cima de narrativas que abrem um processo, que geram uma outra ação, que vem uma outra ação por cima. O cara começa investigando Bolsonaro por uma coisa, daqui a pouco já está em outra, depois já entra em outro, e assim vai. Nunca para, porque tem sempre uma coisa nova que nunca chega a lugar nenhum e acusação nenhuma. Mas se continua. E já contra a esquerda, você não tem apenas delação, você tem documentos, você tem documentações, você tem planilhas, você tem... Inclusive é bom lembrar, né, que estranhamente sumiram, né, alguns documentos de provas da Lava Jato depois de um período de tempo para cá. Não sei se já foi no início desse ano, não sei se foi no final do ano passado, mas teve um sumiço aí, diz que apagaram sem querer uns negócios lá, um negócio meio doido que aconteceu, estranhamente, mas enfim... né? A questão é justamente essa. É que a gente viveu um período de corrupção, a gente viu dinheiro sendo devolvido, dinheiro sendo repatriado, contas, né, que foram encontradas fora do Brasil, não foram poucas, com milhares e milhares de reais escondidos lá. Mas, por alguma razão, tudo isso é ignorado e a gente ouve a célebre frase que não existem provas suficientes, não tem elementos suficientes. O caso do Gedel, gente, é assim, por exemplo, o caso do Gedel, o cara confessou. Tinha digitais do cara no dinheiro. A dona do apartamento, né, confirma. Mas o cara, depois de confesso, a justiça disse que não tinha elementos para condenar o cara. Mas Bolsonaro está lá por causa de uma delação, né, encarcada ali por causa de uma delação do Cid, que até a Procuradoria-Geral reconhece que não tem nada contra ele. O cara está preso por causa de um cartão de vacina, gente. Foi o motivo da prisão dele. Olha o absurdo. E em contrapartida a gente vê aqui Gleisi Hoffmann, né, e o marido dela tendo ações... por água abaixo. Agora, aqui tem um jogo. Isso aconteceu quando? Em 2014. A ação entrou quando? 2018. Aí passa o tempo, empurra com a barriga, propositalmente as coisas não andam, e depois a gente só prescreve, ou depois, simplesmente, depois de muito tempo, o povo já esqueceu, diz que não tem nada. A minha memória não é curta. E eu lembro do que foi trazido, né, na CPI, eu lembro que foi apresentado pelo Ministério Público e não parecia não ter elementos. Mas hoje, dentro de um contexto que a gente vive, é complicado, né? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações.
marque aí a opção receber todos os vídeos. Se você está acompanhando a gente em outra rede social, corre aqui para o YouTube rapidinho e se inscreve. Na descrição, se você gosta do nosso trabalho e quiser colaborar com a gente, tem a nossa chave Pix, hgf10@msn.com. É uma forma de você colaborar com o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas 30 minutinhos. Seu comentário por aqui ganha voz. Então, vem para cá, dá aquela forcinha, porque a gente precisa muito do seu comentário, do seu apoio aqui naquele papo legal. E no final da descrição você tem o Twitter, para aquela galerinha que não está recebendo as notificações do YouTube, corre para o Twitter que lá tem todas as matérias, né? Bom, gente, vamos lá para matéria, né? Ver o que aconteceu aqui, né? Olha só. É estranho, é engraçado, uma coisa me chama muita atenção também, deixa eu fazer um parênteses aqui, que essas decisões do Supremo Tribunal Federal, elas começaram a tomar esse rumo depois que eles conseguiram, né, tirar Lula da cadeia. A partir desse momento, é como se ali fosse o ponto-chave, tipo, se ninguém reagir, se ninguém fizer nada, daqui para frente a gente deita e rola. E parece que é essa a impressão que a gente vive. Porque até ali, até o momento, né, até o momento em que havia-se essa preocupação, ai meu Deus, como é que vai ser a reação? Eles não ousaram, né, fazer nada disso. E é engraçado também que é o mesmo Supremo que validou, gente, todas essas ações, é o mesmo Supremo que está desvalidando tudo. Porque as delações premiadas, elas são ortogadas pelo Supremo, né? Elas são pedidas pelo Ministério, pela Polícia Federal. Aí a Procuradoria, ela dá o aval, ela encontra os elementos, o Supremo ortoga, permite o acontecimento delas. E hoje a gente vê o mesmo Supremo que deu validade dizendo que não tinha nada. E aí fica a grande pergunta, quem é que está errado nessa história? O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal STF, votou por rejeitar uma denúncia contra a deputada federal Gleisi Hoffmann, PR, presidente nacional do partido, do PT. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, em abril de 2018, tendo as delações premiadas de executivos com S, né, da Odebrecht como fonte. Gleisi foi acusada de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por supostamente ter recebido 3 milhões de reais em propina da empreiteira para arcar com as despesas de campanha quando foi candidata ao governo do Paraná nas eleições de 2014, relata a Agência Brasil. O ministro Fachin considerou que a denúncia não apresentou elementos suficientes para comprovar a prática dos crimes. Ele apontou que os gastos apontados como ilícitos coincidem com os gastos de campanha declarados de maneira regular à Justiça Eleitoral. E aí está o X da questão, né? Porque essa prática, ela é baseada em cima disso. Você declara que gastou. A questão é que o que você declara não é o mesmo gasto que você fez. Então são notas fiscais frias, essas coisas, né? Mas aí como ela declarou, fez declaração, aí o Fachin está dizendo, não, mas ela declarou aqui e coincide com os gastos. A pergunta é se essa manobra foi feita licitamente ou ilicitamente. Se ela maquiou para parecer que estava tudo legal. Mas tudo bem, deixa para lá. Além disso, o ministro declarou a prescrição dos supostos crimes em relação ao ex-marido de Gleisi, o ex-ministro Paulo Bernardo. Né? Tá aí a matéria. Tá aí a matéria. Então a gente está vendo os corruptos se safando no nosso país, infelizmente. Esse é o nosso Brasil, né? Principalmente agora, depois que Lula assumiu o governo, a gente está vendo um empenho do Supremo. Já são várias decisões em pouco tempo, são várias decisões do Supremo em pouco tempo, livrando toda a turma do PT e da esquerda que atuaram ali na época da corrupção. A minha pergunta é, da onde que apareceu o dinheiro que foi recuperado? Eu não sei, né? Eu acho estranho isso, da onde que foi? Não teve crime, mas o dinheiro foi recuperado. Bilhões e bilhões de reais voltaram para os cofres públicos. As contas escondidas, enfim, né? É estranho. Mas, paciência, né? Você tem as empreiteiras admitindo os crimes e fechando acordos. Mas não houve crime. Por que a empresa vai admitir que cometeu um crime se ela não cometeu? Né? Fica aí uma... Mas enfim, deixa para lá, né?
Comentários para a gente finalizar aqui a matéria, né? User H comentou, WV comentou aqui, a privatização da Sabesp vai piorar o serviço. Já foi mostrado que a privatizar água só piora. Bom, aí eu entro em contradição com o meu amigo, porque na minha cidade aqui, a empresa foi privatizada. A empresa ainda não, hoje é Águas do Sertão aqui. E aí, meu amigo, entre o estudo e a prática, eu fico com a prática. Aqui na minha cidade, no meu estado, foi privatizada a energia e a água. E a coisa aconteceu, nas duas privatizações, elas acontecem da mesma maneira. Por exemplo, agora na privatização da água, a Águas do Sertão assumiu parte dos serviços e parte dos serviços ainda continua com a Casal, que é um período de transição. E estranhamente, ou não, a parte, quando a gente tinha a Casal, era uma dor de cabeça miserável. A gente aqui na minha cidade já ficou um ano. Você sabe o que é um ano sem água? A gente já ficou aqui, na minha cidade. Um ano sem água. Por conta da Casal. Resultado, hoje a Água do Sertão assumiu parte do serviço. E é engraçado que a parte do serviço que a Águas do Sertão tem assumido, e vai assumindo aos poucos, né, vai na transição, o serviço melhorou e melhorou muito. A parte do serviço que continua na mão da Casal, que é a empresa estatal, infelizmente, continua pior do que, ou ruim ou pior do que estava antes. Quando a energia aqui foi mudada para a Equatorial, foi a mesma transição. E conforme a Equatorial foi assumindo a energia, a parte da energia, e a CEAL foi deixando, os problemas foram acabando. Hoje nós temos um setor elétrico muito bom, graças a Deus, não temos mais a dor de cabeça que a gente tinha, era queda de energia toda semana, era uma dificuldade para os caras virem consertar uma... Hoje não, hoje dá uma queda de energia, os caras rapidinho já estão aqui, né? Então assim, na minha cidade, a questão da Águas do Sertão tem dado um exemplo de trabalho. Então, eu fico com a prática. Né? Deixa eu ver aqui. Ele comentou aqui no vídeo, justiça... Aqui, cadê? Peraí. Justiça de SP rejeita ações para barrar privatização da Sabesp. Né? Vamos lá. Deixa eu ver. Tá aí, gente, o comentário do nosso amigo, né? Vamos aguardar aí para ver, né? Eu particularmente espero que haja, né, essa mudança aí em São Paulo, porque empresa estatal só serve para uma coisa, cabide de emprego e dar dor de cabeça para nós brasileiros que não conseguimos ter um serviço de qualidade. Fui, gente, um abraço, fiquem com Deus.